Olá a todos! Na nossa videoaula de hoje, nós falaremos de um tema muito importante na área de eletricidade, a primeira lei de Ohm. Essa lei é a lei que relaciona as três grandezas fundamentais da elétrica: tensão, corrente e resistência. Primeiro, é importante nós entendermos o conceito do que é tensão, do que é corrente e do que é resistência, para depois disso nós podermos aplicar a primeira lei de Ohm relacionando essas três grandezas. As unidades fundamentais que nós temos de tensão, corrente e resistência são as seguintes. Para tensão, nós usamos volt. Para a corrente, nós utilizamos a unidade ampere. E para a resistência, nós usamos a unidade ohm. Todas essas unidades são homenagens aos cientistas, aos pesquisadores que descobriram essas grandezas elétricas tão importantes até os dias de hoje. Vamos à definição de resistência. Resistência nada mais é do que a oposição à passagem da corrente elétrica. Como nós já citamos anteriormente, a unidade da resistência é o ohm, e ela é representada pela letra R. Aqui nós vemos alguns tipos de resistores. A primeira figura à sua esquerda, acima, são os resistores convencionais. Esses resistores que a gente usa em experimentos e vemos também em algumas placas de circuitos eletrônicos. A segunda figura acima são os resistores SMD, é a nanotecnologia, são os microresistores, usados aí em larga escala atualmente e também em equipamentos eletrônicos. Abaixo, à esquerda, nós vemos uma resistência elétrica, utilizada num chuveiro. E abaixo, à direita, nós vemos as resistências variáveis. São dispositivos onde nós podemos variar a sua resistência elétrica de 0 até um valor máximo. A simbologia que nós temos para os resistores são essas duas, que nós podemos ver aí na nossa tela. A tensão. A tensão nada mais é que a diferença de potencial entre dois pontos. Também, como já falamos anteriormente, sua unidade de medida é o volt. Nas expressões e nos circuitos, nós representamos a tensão elétrica normalmente pelas letras U ou V. Também utilizamos em alguns casos a letra E, principalmente para indicar fontes de alimentação de circuitos. A corrente elétrica. A definição mais simples que nós temos de corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Quando nós temos um condutor submetido a uma diferença de potencial, ele vai gerar uma corrente elétrica. Ele vai gerar esse movimento ordenado de elétrons. A unidade que nós utilizamos para a corrente é o ampere e nós representamos ela através da letra I. Quando nós estamos utilizando uma fonte de alimentação contínua, ou seja, aquela que tem um polo positivo e um polo negativo, nós temos dois sentidos da corrente. Um chamado de sentido real, com os elétrons saindo do negativo para o positivo. O outro chamado de sentido convencional, com os elétrons saindo do positivo e indo para o negativo. Normalmente, para fins de cálculo, nós utilizamos o sentido convencional. A lei de Ohm. A lei de Ohm foi descoberta por um grande cientista chamado George Simon Ohm, que formulou a lei da seguinte forma: a corrente que flui por um resistor é
diretamente proporcional à tensão aplicada. Ou seja, quando nós temos uma resistência de valor fixo, quanto maior a tensão que nós pusermos nesse circuito, maior será a corrente que nós teremos fluindo por ele. E ele também disse que é inversamente proporcional ao valor de sua resistência. Ou seja, se nós tivermos um determinado valor de tensão fixo, conforme mais aumentarmos o valor da resistência deste circuito, menor será a corrente que nós teremos passando por ele. E aí a gente resume isso da seguinte forma: I é igual a V sobre R, ou seja, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Nós podemos aplicar a lei de Ohm de três formas. É a mesma lei, apenas mudando a grandeza que nós deixaremos em evidência. Nós vimos um dos métodos de aplicar a lei de Ohm. I é igual a V sobre R. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Porém, e se nós quisermos calcular a tensão? Se nós quisermos calcular a tensão, nós pegamos esse R que está dividindo e passamos ele multiplicando. Assim ficamos com V é igual a I vezes R. Ou seja, tensão é igual a corrente vezes resistência. E se nós quisermos calcular a resistência? Aí nós pegamos esse I que está multiplicando e passamos ele dividindo. Aí nós teremos que R é igual a V sobre I. Ou seja, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Essas são as três formas que nós temos para aplicar a mesma lei, a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, dependendo daquilo que nós queremos calcular dentre essas três grandezas. Lembrando que, matematicamente, nós precisamos ter o valor de duas para que possamos descobrir o valor da terceira. Aí está um método muito utilizado para ajudar a calcular a lei de Ohm, que é esse triângulo, com o V na parte de cima, o R e o I na parte de baixo. E você simplesmente tampa a grandeza que você quer descobrir e aí você resolve a operação com as outras duas. Lá no exemplo, nós podemos ver a mão tampando a letra V, quando nós queremos descobrir a tensão. Então, ficamos com R vezes I. Se nós tamparmos a letra I, nós ficamos com V sobre R. E se nós tamparmos a letra R, nós ficamos com V sobre I. É uma maneira prática de ajudar a nos lembrar de como calcular a lei de Ohm. Aqui nós temos um exemplo de aplicação. Supondo um circuito simples composto de uma fonte e uma resistência apenas. A fonte possui uma tensão de 12 volts e a resistência o valor de 4,7 kΩ, ou seja, 4.700 ohms. Qual o valor da corrente que flui no circuito? Como nós queremos calcular a corrente, para calcular a corrente nós pegamos a tensão e dividimos pela resistência. 12 dividido por 4.700 vai dar igual a 2,55 mA. Lembrando aquela dica, né? Quando a gente fizer 12 dividido por 4.700 na calculadora, ele vai dar 0,0, né? Aquela coisa toda, que não é legal para a gente trabalhar. Então, ao nos depararmos com essa situação de 0, alguma coisa, a gente simplesmente aperta o botão ENG, Engenharia, na nossa calculadora. E aí vai aparecer lá para nós 2,55 e no cantinho da calculadora, vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3 nós chamamos de mili. Aí vem o resultado 2,55 mA. Para terminar, vamos ver um outro exemplo. A DDP, ou seja, diferença de potencial, que nada mais é do que a tensão entre as extremidades de um resistor,
por onde passa uma corrente elétrica de 15 mA é de 10 volts. Qual é a sua resistência? Então, para nós calcularmos a resistência, nós utilizamos a lei de Ohm no seguinte formato: tensão dividido por corrente. Então, nós vamos pegar a tensão, que é de 10 volts, e dividir pela corrente, de 15 mA. Não esquecendo que o milli significa vezes 10 a menos 3. E eu não posso esquecer de colocar isso na conta. Então, nós ficamos com 10 dividido por 15 vezes 10 a menos 3, que nos dá uma resistência de 666,67 ohms, arredondando aí o nosso valor com duas casas após a vírgula. Espero poder ter ajudado, que tenha ficado claro aí o princípio de funcionamento da lei de Ohm. Vamos fazer uns exercícios para treinar e qualquer dúvida é só perguntar. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.